Bem, meus irmãos, dá as boas-vindas aos que chegaram depois. Deus abençoe. Vamos ler a passagem que se encontra em Colossenses capítulo 2, versos 8 a 15. Hoje é a 7ª exposição nessa epístola. Estamos percorrendo e nosso objetivo é expormos toda a epístola de Paulo aos Colossenses. Então, a passagem diz assim, Colossenses capítulo 2, versos 8 ao verso 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que texto riquíssimo da palavra do Senhor. Meus irmãos, apenas para recapitularmos aqui, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele declara a preeminência de Cristo, e ele faz isto mostrando a preeminência de Cristo através do Evangelho, a preeminência de Cristo na nossa redenção, a preeminência de Cristo na criação e, de um modo mais particular, a preeminência de Cristo na igreja, e ele termina demonstrando a preeminência, a supremacia, a sublimidade de Cristo no seu ministério, anunciando o mistério de Deus que estava oculto, ou seja, Cristo em nós, e o apóstolo Paulo reconhece assim a superioridade de Cristo em relação a todas estas esferas da vida humana, inclusive da própria criação. Aqui no capítulo 2, Paulo se ocupa em fazer uma defesa dessa preeminência de Jesus. Primeiro ele expõe, segundo ele defende. Por que ele defende? Porque haviam e há ainda entre nós muitas ameaças contra a doutrina que ele expõe no capítulo 1. Por isso, no capítulo 2, Paulo começa chamando a atenção dos crentes em relação a um cuidado que eles deveriam ter. Primeiro, com as doutrinas enganosas. Nos dias do apóstolo Paulo haviam falácias, haviam mentiras, haviam enganos, haviam pessoas pregando de uma maneira maliciosa para arrastar as pessoas pelo engano. E Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado com doutrinas enganosas. Depois, nos versos 16 ao verso 19, assunto do nosso próximo estudo, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, cuidado com o legalismo religioso, e ele termina o capítulo 2 mostrando que os crentes e todos nós devemos ter cuidado com o falso moralismo. O falso moralismo geralmente nasce onde Cristo não é reconhecido. Então você, entre aspas, remove a supremacia e a autoridade de Cristo, você tem que colocar a sua autoridade e tornar a sua autoridade o padrão para os outros. Nasce o legalismo ou falso moralismo. Nós vamos tratar cada um desses pontos aqui. Hoje o nosso foco está ainda no capítulo 2, verso 15, onde o apóstolo Paulo está advertindo a igreja para que tenham cuidados com as doutrinas enganosas. Vamos começar lendo o que ele diz aqui no verso 8 novamente. Cuidado que ninguém vos venha arredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Para entendermos melhor o que Paulo está tratando, argumentando, é preciso visualizarmos de forma gráfica a estrutura do diálogo, a estrutura da lógica e do pensamento dele nessa passagem. Ele começa fazendo uma advertência, cuidado, e ele foca esse cuidado, essa advertência, com a filosofia e vãs sutilezas. O cuidado que Paulo está chamando a atenção é para com este fato. Na sequência ele diz, que ninguém vos venha a enredar. Se ele primeiramente fala sobre o objeto, que é a filosofia e as vãs sutilezas, ele agora mostra a pessoa
os agentes do engano. Eles estão presentes e o objetivo deles é de enredar ou cativar vocês, convencer vocês, arrastar vocês. E ele mostra então qual é o objetivo destes agentes do engano. É de, com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens. Este é o conteúdo da mensagem dos falsos mestres, e conforme os rudimentos do mundo. Paulo faz essa advertência porque esses homens e o conteúdo do que eles pregam não tem nada a ver com Cristo. Porque é somente em Cristo, conforme ele diz no capítulo 2, versos 3 ao verso 4, em quem temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É nele em que essas coisas estão ocultas. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo continua a sua advertência desde o verso 1 do capítulo 2, mostrando o perigo que aquela igreja estava correndo com os falsos mestres e as suas falsas doutrinas. Então, o conhecimento doutrinário desprovido, alheio a Cristo, à revelação de Cristo, ao testemunho de Cristo, Paulo está dizendo: tomem cuidado com essas filosofias e vãs sutilezas, que é o método usado pelos falsos mestres. Eles pregam filosofias de uma maneira sutil, não é algo explícito que todos nós, olhando para o cenário evangélico hoje, facilmente conseguimos detectar. Nós conseguimos detectar aqueles que estão mais nos extremos, mas existem muitos falsos mestres muito próximos a nós. Nem sempre eles estão na televisão, nem sempre eles estão nas redes sociais, nos canais das redes sociais. Existem muitos falsos mestres muito próximos a nós, que vêm cochichando no nosso ouvido, tentando nos colocar contra a liderança da nossa igreja, tentando descredibilizar o ensino doutrinário e confessional adotado pela igreja. Eles querem arrastar você para os pensamentos que eles consideram mais importantes do que a doutrina bíblica ensinada ao longo dos séculos. Então, Paulo está trazendo essa advertência. Essa advertência, ela tem uma ênfase dada por Paulo, tanto no verso 4 como também no verso 8, conforme eu demonstrei aqui. Então, cuidado com as doutrinas enganosas mediante raciocínios falazes e filosofia e vãs sutilezas. Este verbo imperativo que Paulo usa, cuidado, é uma forte advertência para que os crentes colossenses estivessem atentos a tudo aquilo que eles viam e também aquilo que eles ouviam. Nós temos que ter critérios para aquilo que nós queremos ouvir. A nossa mente é influenciada por aquilo que nós vemos e ouvimos. Paulo está dizendo: vocês precisam tomar cuidado para não se exporem a certas filosofias que são comunicadas de uma maneira sutil, falsamente e de uma maneira sutil, para que vocês aos poucos não sejam convencidos por estas heresias. Então, Paulo está aqui advertindo essa igreja para que tivessem estes cuidados com doutrinas que não eram cristocêntricas, que não começavam e não terminavam em Cristo, que falavam mais do homem para o homem. Como crentes em Cristo, segundo o Evangelho, que nós somos crentes pelo testemunho do Evangelho, não podemos ser ingênuos e descomprometidos com aquilo que ouvimos. A advertência aqui prova que há pregações capazes de enfraquecer a nossa fé, enquanto somos impressionados pela eloquência e erudição de pessoas aparentemente bíblicas, mas que na verdade não são bíblicas. São pessoas que leem um verso da Bíblia, fecham a Bíblia e ficam discursando com a Bíblia nas mãos, ali acomodada, descansando no púlpito, com a Bíblia no colo, falam, arrazoam, contam histórias, piadas, estão entretendo as multidões, distraindo as multidões, falando coisas interessantes, falando coisas até coerentes com a vida cristã, mas sem expor as Escrituras e sem mostrar que estão presos, amarrados ao discurso da Escritura. E aí, quando a Escritura não é o trilho do pregador, vem tudo que vem à mente, ele expõe, ele comunica. E aí começa a surgir várias doutrinas estranhas no seio da igreja. E nós temos que ficar atentos e sermos cautelosos com aquilo que queremos ouvir,
com aquilo que nós também vemos, porque há testemunhos entre nós que não nos estimulam à boa fé. Pelo contrário, nos estimulam a uma má prática da fé cristã. A gente olha e vê tantas pessoas descomprometidas com a oração, descomprometidas com a igreja, descomprometidas com a generosidade para com aqueles que estão sofrendo, descomprometidas com a sua liderança, descomprometidas com a doutrina bíblica. E de tanto ver o testemunho das pessoas, aos poucos, de uma maneira sutil, podemos ser influenciados e arrastados a vivermos da mesma maneira. E temos que ter cautela, e a cautela que Paulo está aqui enfatizando tem a ver justamente com esta realidade que não adianta fazermos de conta que não existem. Esses perigos estão em torno de nós. Nós temos que ter os nossos olhos, como diz o autor aos Hebreus, os nossos olhos atentos a Cristo. Se nós desviarmos os nossos olhos de Cristo, do modelo de Cristo, da ética de Cristo, do propósito que Cristo estabeleceu com o seu nascimento e com a sua morte, nós começamos a nos desviar para aquilo que vamos tratar aqui no nosso próximo estudo, para o legalismo religioso e para o falso moralismo, e o pior ainda, nos convencendo de que estamos no caminho da verdade, quando já nos perdemos do caminho da verdade. E Paulo está trazendo essa advertência, não é à toa. Apesar do positivo testemunho de fé daqueles crentes, ele diz isso no capítulo 1, verso 4, ele dá graças a Deus enquanto ele ora pela igreja, por causa da fé daqueles crentes, do amor para com todos e também por causa da esperança que estava reservada nos céus. Os crentes estavam exercitando a fé, amando os seus irmãos e perseverando rumo a essa esperança que eles tinham reservado nos céus. Apesar de todo esse testemunho positivo, Epáfras, que foi o pastor na cidade de Colossos, deve ter percebido o risco e talvez a simpatia que alguns já estavam cultivando pelas pregações anticristãs. Então Paulo recebe Epáfras em Roma, trazendo essas preocupações. Tendo relatado ao apóstolo os problemas que estavam surgindo na igreja, Paulo orou pedindo a Deus para que lhes desse à igreja, aos crentes colossenses, acima da medida. Ele diz que o desejo dele, na presença de Deus nas suas orações, é para que os crentes transbordassem, ou seja, eles tivessem mais do que razões suficientes do pleno conhecimento da vontade de Deus, e que neste conhecimento da vontade de Deus, eles crescessem, continuassem frutificando. Ele diz isso no verso 10 do capítulo 1. Então, diante de uma igreja incipiente, formada por novos convertidos, que estava sendo assediada por falsos mestres, Paulo está dizendo: Senhor, dê além da medida ao teu povo, à tua igreja, um conhecimento suficiente para que possam resistir, e não apenas para que tenham convicção, mas para que, com base no pleno conhecimento da tua vontade, possam crescer, possam se multiplicar, possam ser capazes de dizer não aos falsos mestres, dizer não às tentações, dizer não ao pecado e perseverarem, mesmo sob ameaças, perseguições, privações, censuras. Que sejam crentes fiéis na faculdade, crentes fiéis no ambiente do trabalho, crentes fiéis na roda de amigos, nas conversas, que sejam crentes fiéis no manuseio de aparelhos celulares, computador, em tudo que vem. Paulo ora pela igreja nesse sentido. Também exortou para que vivessem em conformidade com a doutrina de Cristo. Não apenas tivessem conhecimento, mas que também vivessem em conformidade com a doutrina de Cristo. Assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Porque o perigo era iminente, se é que alguns já não estavam falhando nas condutas por desvios da fé. Ao que tudo indica, Epáfras levou o relatório ao apóstolo Paulo em Roma, dizendo que alguns crentes já estavam se desviando moralmente do caminho da verdade, porque já estavam dando ouvidos à mentira. Não é à toa que, se você virar a página da sua Bíblia, no capítulo 3, Paulo começa dizendo para eles o seguinte, o verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai listar aqui pecados típicos dos gentios. Esses crentes estavam certamente já sofrendo os danos desta simpatia aos falsos mestres e às suas falsas doutrinas. Este é um perigo tão antigo como atual. Cuidado, portanto, diz respeito a tudo que envolvia a vida e o seu testemunho, com fidelidade à verdade e à glória de Cristo. Cuidado, é como alguém que está sobre uma corda,
andando de um prédio para o outro, abaixo dos seus pés, metros de distância. E ele está ali andando. Como ele anda sobre uma corda? Ele anda observando atentamente onde ele vai colocar os seus pés e a sua posição, se prevenindo de rajadas de vento, olhando para o lugar certo, controlando as suas emoções. O crente, no mundo, ele anda como se estivesse andando no campo minado. Ele tem que saber onde ele coloca os seus pés. Assim, ele precisa ter cuidado com aquilo que ele ouve, para não ser influenciado sutilmente pelas falsas doutrinas. Os crentes devem se acautelar frente às filosofias e ideologias mundanas. Existem muitas ideologias hoje, ideologias de gênero, ideologias políticas, ideologias a respeito da criação. Existem muitas ideologias hoje que estão conflitando com a consciência cristã forjada pela palavra de Deus. E os crentes devem se acautelar dessas filosofias. Existem ideologias formadas fora das Escrituras, à parte das Escrituras, ou em parte nas Escrituras, que conflitam com a revelação de Jesus Cristo, segundo o testemunho pleno do Evangelho. É por isso que há entre nós tantos cânticos que mais exaltam o homem do que a pessoa de Jesus Cristo, e não dão glória a Deus. Nós, aos poucos, de uma maneira sutil, de uma forma radical, nós dizemos: não, isso não está correto, eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. Mas sutilmente nós vamos nos familiarizando, vamos nos acomodando a certas práticas cristãs, a certos conceitos que nós deveríamos rejeitar imediatamente, mas hoje já somos um pouco simpáticos. E há um espírito anticristão, o espírito de Satanás que está no mundo, com os seus tentáculos, com seus braços através de falsos mestres do mundo, conforme João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 18, se não me falha a memória, difundindo uma doutrina que não é a doutrina cristã, e convencendo muitos a abandonarem a verdade. E esse é um processo gradativo, como eu estou enfatizando aqui, gradativo. Coisas que nós vamos nos acostumando aos pouquinhos. No mundo, há uma propagação persistente, no campo da moralidade, que nós, antigamente dizíamos: isso está errado, isso não está certo. Mas de tanto notificar, de tanto transmitir, de tanto em novelas, em filmes, em homens beijando com homens, mulheres se beijando com mulheres, que aos poucos nós vamos nos acostumando com tudo que nós estamos vendo, e aos poucos vamos dizendo: calma, gente, não é bem assim. Nós vamos nos simpatizando com coisas dessa natureza, vamos nos simpatizando com teorias que são anticristãs, como eu mencionei aqui, de tornar os cânticos das nossas igrejas mais antropocêntrico do que cristocêntricos, e pregadores que já se desviaram também do caminho, que sobem nos púlpitos apenas para enaltecer a si mesmos, em busca de popularidade e também de enaltecer os seus ouvintes, os acomodando a um evangelho que não confronta pecados e não chama ao arrependimento. Nós estamos vivendo dias terríveis, nos quais a advertência de Paulo, entre 61 e 62 depois de Cristo, chega a nós em 2021 pela ação do Espírito Santo, como uma palavra de advertência extremamente atual. Cuidado, não sejam ingênuos. Os crentes devem se acautelar frente às filosofias e ideologias mundanas anticristãs, em razão do perigo real e sutil de serem enredados como alguém levado como escravo. Essa é o significado da palavra aqui, enredados. Sulagogel, sulau, que significa tirar, e agô, guiar. Você tira, você resgata e você arrasta como um escravo. Você convenceu e agora você segue aquela pessoa, como um discípulo que segue o seu mestre.
o que se entende por filosofia e vãs sutilezas ou falsidades sutis, Paulo responde que elas consistem de, em primeiro lugar, tradições dos homens. Tradições dos homens. Deixa o evangelho, você acaba sendo guiado por tradições dos homens. A palavra tradição na língua portuguesa nos induz a pensar aquelas rotinas que nós herdamos e somos convencidos a atendê-las rigorosamente. Contudo, na língua grega antiga, a palavra paradosis, que Paulo usa aqui para tradição, enfatiza instruções ou preceitos que são transmitidos oralmente de um para o outro. Não se trata apenas de rotinas, de horários ou de hábitos nas relações. Se trata de um conhecimento que eu transmito para outro, que transmito para outro. A gente não sabe de onde vem isso. Nós não temos como comprovar isso, mas todo mundo está falando. E eu aprendi a falar também. Deus é soberano. Todo mundo está falando isso, eu acredito que Deus é soberano. Mas você sabe, de fato, você tem como comprovar com as suas palavras, com a sua consciência, com o seu manuseio na Escritura, que Deus é soberano? São tradições que são transmitidas, e esta é uma boa tradição, glória a Deus, aleluia. Deus verdadeiramente é soberano, esse é o testemunho das Escrituras. Soberano não apenas em poder e autoridade, soberano também em ciência, em conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Não há nada que possa surpreender Deus em relação aos seus intentos na história da humanidade, porque Ele conhece todas as coisas antes delas existirem. Essa é uma boa tradição. Nós transmitimos para um que transmite para outros, mas nesta mesma mecânica, nós também acabamos confirmando muitas coisas que nós não sabemos de onde vem, apenas ouvimos, achamos interessante e confirmamos para nós. Eu me lembro quando eu era mais novo na fé, que eu fazia jejum, e aí, muitas vezes tentado de comer alguma coisa, eu me distraía e comia, só provava, e me vinha aquela consciência pesada, de que eu quebrei o jejum, eu pequei contra Deus. Ora, meus irmãos, quem foi que ensinou e como se pode comprovar pelas Escrituras que eu pequei contra o Senhor? Mas eu acreditava que quebrar o jejum pré-estabelecido, eu estava pecando contra o Senhor. Decidi fazer jejum, por exemplo, de 2 dias, só com água. Então, se eu quebrasse o jejum, estaria pecando contra o Senhor. Alguém colocou na cabeça dessa geração que se você pagar tanto, você vai obter bênçãos da parte de Deus. É uma forma de indulgência no meio evangélico. Essas coisas são transmitidas e nós vamos ouvindo, vamos achando interessante, aí a gente vende a geladeira, vende o sofá, cria confusão dentro de casa com a esposa, porque nós queremos ser abençoados por Deus, queremos viver um estado de isenção a certas enfermidades e doenças. Então nós começamos a comercializar ou barganhar com Deus, como se com Deus pudéssemos barganhar. Mas esta geração é uma geração que acredita que pode, com certas disciplinas religiosas, jejuns, com frequências à igreja, com campanhas de oração, que eles podem dobrar o braço de Deus e convencer Deus a fazer a sua vontade. De onde vem isso? São tradições de homens. São tradições de homens. Meus irmãos, se nós somos abençoados por Deus, não é porque nós merecemos alguma coisa ou porque nós nos fizemos merecer com os nossos atos. É pura graça de Deus, e é isso que nos lança aos pés da cruz, é isso que nos lança aos pés do Senhor em oração. Não porque Deus, em troca da nossa abnegação, haverá de fazer alguma coisa por nós, mas é porque nós confiamos em Deus e na bondade dEle, mesmo quando tudo em nossa volta está indo de mal a pior, porque Deus é bom, independente das nossas circunstâncias. São tradições orais, transmitidas de um para o outro, e ninguém questiona onde está isso na Escritura, isso é verdade ou não? Eu cresci numa igreja muito tradicional, e homem de cabelo comprido era uma coisa, um escândalo terrível, terrível. Com quase 3 anos de convertido, Deus me deu a oportunidade de estar no Uruguai como missionário enviado pela minha denominação. Fui selecionado por uma equipe, por uma diretoria, e compus uma equipe de 5 pessoas. Foi a minha primeira experiência missionária transcultural. Cheguei no Uruguai e o que eu vi?
um monte de crente de cabelo comprido. Foi uma das primeiras crises que eu tive, porque eu cresci entendendo que o homem ter cabelo comprido é pecado. Olha que coisa absurda. Onde se tirou isso? De onde se tirou isso? Não demorou muito tempo, fui morar nos Estados Unidos, fui ordenado presbítero numa igreja, representando a igreja brasileira dentro de uma igreja americana. Fui presbítero na igreja, e lá na igreja americana eu tinha um cabelo nos ombros, sem crise de consciência. Sem crise de consciência. Quem pode me comprovar na Escritura que a minha relação com Deus está obstruída por causa do tamanho do meu cabelo? Isso é mera tradição de homens, isso é engano, isso é mentira. Um brinco é cristão, 2 brincos, bom, a mulher já está sob suspeita. 3 brincos, pode mostrar a cruz para ela que ela não está com Deus, não. São tantas coisas que vão surgindo no nosso meio, que não tem nada a ver com Cristo, tem a ver com essas tradições dos homens. Nós incutimos que certas coisas são verdade para nós, e nós tentamos imputar isso aos outros. Paulo vai tratar isso mais adiante. Portanto, a tradição sobre a qual Paulo se refere é o conhecimento meramente de origem humana, em oposição à natureza divina do Evangelho e da sua mensagem. São coisas humanas, não tem nada a ver com a mensagem, com a verdade de Deus revelada em Cristo Jesus para todos nós. E nós brigamos, nós discutimos e nos dividimos muito mais por tradições dos homens do que por causa da verdade de Deus revelada nas Escrituras. Basta dar uma meditada na experiência nossa cristã como igreja, como nós brigamos mais por coisas periféricas, discutimos mais e nos dividimos mais por coisas secundárias do que por aquilo que é essencial. Eu trabalhei 8 anos evangelizando os povos no Peru, as comunidades quechuas, e lá foram 8 anos trabalhando com os assembleianos, com a Igreja Assembleia de Deus. Os meus irmãos, nós não temos convergência em relação a alguns pontos secundários da doutrina cristã, mas em relação ao essencial, nós somos irmãos. Qual é o problema de trabalhar com os assembleianos? Qual é o problema de trabalhar com a Igreja de Deus, Igreja de Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana Renovada? Não há nenhum problema. Mas nós tornamos essas coisas mais importantes do que as essenciais e acabamos transmitindo isso para gerações. São puras tradições de homens, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Trata-se de um conhecimento paralelo, um preceito apócrifo, não está na Escritura. Eu já disse aqui na igreja em certa ocasião, uma igreja que eu fui pregar em Goose Creek, na Carolina do Sul, e lá, antes de eu pregar, o rapaz que estava na liturgia disse: olha, Deus me falou algumas coisas, eu sei que não está na Escritura, mas Ele me falou algumas coisas, eu preciso comunicar para vocês, preciso transmitir isso para vocês. Ele fez uma autoconfissão de ser e de estar agindo naquele momento como um falso mestre, porque eu não quero saber do que ele acha, do que ele pensa, da experiência pessoal particular dele, eu quero saber da palavra, que é a forma ordinária e autoritativa, confiável de Deus falar conosco. Se saímos do Evangelho e caímos nas experiências relativas, particulares e temporais com o Espírito de Deus, nós vamos correr um grave risco de pisarmos onde nunca deveríamos colocar os nossos pés. Então são preceitos apócrifos, fora das Escrituras, formas de pensamento moldadas por especulações sem fim e inúteis, não são eficazes para a nossa santificação. Apenas para a nossa divisão, apenas para as nossas brigas, são altamente eficazes para isso, mas em relação à nossa unidade como povo de Deus na terra, não tem eficácia alguma. Paulo também está advertindo a igreja contra os chamados rudimentos do mundo. A palavra rudimento, do grego stoikel, significa princípio elementar, ou princípio, significa andar numa fila como a marcha de um soldado. Todos estão alinhados, marchando na mesma direção, e todos estão sincronizando os seus passos e os seus gestos. É uma coisa belíssima de se ver, como um exército marchando. Seu sentido particular é de uma pessoa que anda em conformidade com a ordem do mundo, baseando-se em fundamentos falsos, de acordo com os versos 20
até o verso 23, que nós veremos aqui mais adiante, mas eu quero ler aqui. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem. Então, a ideia é de uma pessoa que está andando em conformidade com a ordem no mundo e ainda se baseando em falsos conceitos, de acordo com esses textos que nós lemos. Ao que tudo indica, os hereges em Colossos pregavam com base em especulações sobre a origem do mundo e a sua realidade, associadas a seres espirituais que eles chamavam de emanações da divindade, observando especialmente os anjos. Por isso Paulo diz no verso 18: ninguém vos se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Os falsos mestres, os pré-gnosticistas, nos dias do apóstolo Paulo, eles observavam os anjos como se fossem emanações do chamado absoluto dentro da doutrina gnóstica. Então, as emanações do absoluto formavam o que eles chamavam de pleroma. O pleroma era formado por, eu coloquei o número aqui, 30... Não, está mais adiante aqui. Acho que é 33, chamado éons, que formavam o pleroma. Então, Jesus era um desses éons, era uma dessas emanações. E eles, portanto, negavam que Jesus tinha corpo, tinha sangue, que era homem. Negavam o nascimento virginal de Jesus e negavam que Jesus teria morrido na cruz verdadeiramente. Ou seja, negava o fundamento da fé, negava Cristo, negava o fundamento da fé. Obviamente, esses anjos que eles falavam eram observados pelo paganismo e concebidos por visões e especulações pecaminosas. Qualquer sistema filosófico ou sabedoria que não se fundamenta em Cristo tem como única fonte o conhecimento humano e o fundamento mundano em busca da realidade e da verdade sobre a vida e também sobre o mundo. Tira-se a verdade do Evangelho, busca-se então outros recursos, outros paradigmas para formar a concepção a respeito da vida. Por isso a palavra filosofia, que significa literalmente, etimologicamente, amor à sabedoria. A filosofia nos dias do apóstolo Paulo carregava uma conotação negativa, como sendo oposta à fé cristã. Por isso Paulo usa a filosofia no contexto com conotação negativa, porque filosofia, na linguagem e no contexto do ensino do apóstolo Paulo, estava em contradição ao ensino apostólico. Quase todo o sistema religioso hoje dá a Cristo um lugar eminente, mas apenas o verdadeiro cristianismo dá a ele lugar preeminente. Ou Cristo ou nada. Ou começa, se desenvolve e termina em Cristo, ou isso não tem utilidade para mim, eu não me importo, eu não me interesso. Não importa se o pregador é famoso, se o pregador é anônimo, eu quero saber da palavra, como os bereanos ouvindo o apóstolo Paulo na sua cidade, o apóstolo que Cristo havia comissionado entre os gentios, pregando na cidade de Bereia, e os crentes não estavam nem um pouco preocupados se Paulo era ou não era apóstolo de Cristo, se ele era famoso ou não era famoso. Eles estavam conferindo se o que Paulo estava falando era realmente a verdade. E essa deve ser a atitude de todos nós, esse cuidado que todos nós devemos ter. Nós precisamos buscar a verdade, e a verdade está oculta em Cristo. Esta é a chave para o cuidado que Paulo destaca aqui. É preciso examinar todo e qualquer ensino pela regra do que faz com Cristo, e assim discerniremos rapidamente se o ensino é verdadeiro ou falso, bom ou mal. Você ouve, você lê, você vê, e você está procurando Cristo. Se tudo está vinculado a Cristo, fundamentado a Cristo, e com o propósito de exaltar a pessoa de Cristo. Não estando, isso nos dá rápido discernimento se aquilo que estamos ouvindo, vendo ou lendo é verdadeiro ou falso, bom ou mal para a vida cristã.
O homem necessita de algo muito mais do que uma filosofia mundana que apenas oferece teorias motivacionais e especulativas a respeito da vida. Essas teorias motivacionais e essas especulações, e hoje nós temos gurus muito famosos nas rádios, nas TVs, falam bonito, nos levam a uma reflexão, mas em nada estão nos conduzindo a Cristo, em nada estão exaltando a Deus, estão apenas exaltando e despertando no homem um senso de valor e de independência da verdade de Cristo. São filosofias engenhosamente estruturadas para nos distrair da verdade que tanto necessitamos para a vida. Ele é totalmente incapaz, o homem, de conhecer as realidades espirituais e permanentes, bem como a origem e finalidade de todas as coisas, porque ele, o homem e o seu mundo são físicos e materiais. Nós somos filhos do tempo, nós somos seres carnais, presos a uma perspectiva e uma interpretação da vida limitada àquilo que se vê. Por que a idolatria é uma das maiores tentações no mundo hoje? Porque nós não conseguimos, ou temos muita dificuldade, de concebermos fé, confiança naquilo que não se vê. E Jesus disse para os discípulos no capítulo 20 de João, do Evangelho de João, lá no final do Evangelho de João: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, porque a relação com Deus é pela fé, é pela confiança no testemunho da verdade, e não com apreensões em um objeto. Porque se o objeto substitui a fé, o objeto, nós não precisamos de fé. O objeto por si só já satisfaz o nosso anseio, a nossa necessidade. E Deus não quer que diante de nós haja nada senão a certeza e a confiança de que Deus existe e de que o seu Filho é aquele que Ele enviou para nos salvar, para nos redimir do pecado, da escravidão do pecado. Ele quer que a nossa relação com Ele seja de confiança. E isso só é possível em Cristo Jesus. O homem, no princípio, pecou porque deixou de confiar na palavra de Deus. Deus disse para ele: não tome da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você tomar, consequências virão. O homem desacreditou na palavra de Deus e fez do seu conhecimento, do seu desejo, do seu interesse, uma verdade mais absoluta do que a verdade de Deus. Por isso o homem foi e tomou daquela árvore proibida e comeu. E as consequências estão aqui até hoje. Porque o homem quer ter nas mãos aquilo que ele acredita. E nós não podemos aprender Deus com as nossas mãos. Deus é muito maior do que a nossa própria realidade. Muito maior do que a nossa realidade. No entanto, o homem preso a esta realidade material e física não pode adentrar a realidade espiritual. Portanto, só existe uma maneira: se Deus se revelar a ele. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, porque o homem não podia ir até Deus. E isso foi exatamente o que Deus fez em Cristo. Olha essas passagens, por exemplo, em João, capítulo 12, verso 45. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Queremos conhecer o Pai? Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Filipe disse para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus então respondeu dizendo para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Jesus é a expressão exata da divindade. Ele é a expressão exata sobre quem é Deus. Cristo é não apenas o fundamento, Ele é a razão e a finalidade de todas as coisas. Paulo já tinha dito isso no verso 16 e 17 do capítulo 1. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo está amparado, está ancorado. Tira Cristo, todas as coisas perdem a razão, perdem um sentido, perdem um significado, perdem um propósito. Porque Cristo é a razão da nossa existência. Cristo é a razão de tudo que existe. De tudo que existe. No versos 9 e 10, Paulo agora vai apresentar algumas razões, 3 razões,
porque nós devemos ter cuidado com os dias nos quais estamos vivendo. Ele diz: porquanto nele, se referindo a Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. A advertência que encontramos no verso 8 é justificada pela ausência de fundamento no testemunho verdadeiro de Cristo. E 3 razões são apresentadas por Paulo nos versos 9 e verso 10. Primeiro, ele, Jesus, é plenamente divino. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo está afirmando: vocês precisam tomar cuidado com essas doutrinas e pregações não fundamentadas no verdadeiro testemunho de Cristo. Por quê? Em primeiro lugar, porque Cristo é plenamente divino. Ele é um testemunho absoluto da divindade de Cristo. É o testemunho absoluto da divindade de Cristo. E é uma condição presente. Paulo diz que nele habita, não que nele habitou, nele habita, porque Jesus, ele está afirmando, é Deus, é da mesma natureza do Pai e da mesma natureza do Espírito. Ele é divino, não apenas na condição aqui passada, ele está afirmando a sua condição também presente. Os hereges antigos se opuseram a essa verdade, assim como os desvios doutrinários hoje, ao conferirem autoridade, poder e centralidade no pregador, na pregação, cânticos, orações, programações, etc., e não a Jesus Cristo como a razão disso tudo. Os hereges antigos agiam como hoje vemos falsas doutrinas no nosso meio. Se aquela pregação será comunicada por determinado pastor, eu tenho motivação de estar na igreja. Mas se não for aquele pastor predileto que eu gosto, mesmo que ele esteja pregando com fidelidade a palavra de Deus, eu não tenho interesse de estar na igreja, não tenho interesse de ouvi-lo. Isso mostra já uma inversão de valores, uma falsa doutrina, um falso conceito que já admitimos como se fosse verdade. Não importa o que o pregador esteja pregando, ele pode estar pregando a verdade, mas se é o pregador, eu tenho interesse de estar próximo dele. Veja, o foco já não é a comunicação da verdade, e sim o agente, o servo, o instrumento. E esse é um problema bastante antigo. Nós estamos invertendo as coisas, deixando de reconhecer a supremacia de Jesus como Deus entre nós, e estamos divinizando o homem, e tratando o homem como se ele tivesse o lugar de preeminência na igreja, quando na verdade o lugar de preeminência na igreja e fora da igreja pertence somente a Jesus Cristo. E nós não podemos nos convencer de nenhuma outra doutrina que pregue contra isto. Nós não podemos aceitar nenhum convencimento, nenhum preceito, nenhuma fala que negue a posição preeminente de Jesus Cristo no nosso meio, na minha casa, na minha vida, no meu casamento, na relação com os meus filhos, nos meus negócios. Porque Jesus, como diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, é tudo em todos. É Ele quem tem o governo sobre todas as coisas, e não a minha vontade. Como disse Jesus ao Pai: faça-se a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. E ele ensinou isso aos discípulos também no capítulo 6 de Mateus, a orarem pedindo para que a vontade de Deus seja feita. Mas hoje, o que nós percebemos, infelizmente, por causa da influência de falsas doutrinas no meio da igreja, são pessoas orando e reivindicando que Deus faça a sua vontade. E deveria ser o contrário. Nós deveríamos buscar a Deus humildemente, com o coração quebrantado, chorando desesperadamente diante daquele que é a nossa única esperança, o único que pode atender a nossa oração e fazer a sua vontade a nosso favor, porque embora nós não compreendamos muitas vezes, a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Mas nós nos convencemos que a nossa vontade, ela é mais perfeita, ela é mais agradável e ela é mais boa do que a própria vontade de Deus. Então nós oramos com aquele ímpeto de que Deus não tem alternativa senão atender a minha oração e fazer o que eu quero. O que nós fazemos, baseados e guiados por uma falsa doutrina no nosso coração? Nós assumimos o lugar de preeminência na relação com Deus e o rebaixamos à condição de homem. A doutrina correta nos posiciona diante de Deus e nos faz orar conforme a verdade e a realidade de quem nós somos diante daquele que criou todas as coisas.
por meio do qual todas as coisas vieram à existência, e que somente nele todas as coisas subsistem. Então isto impacta a maneira como nós devemos nos dirigir ao Senhor. Paulo está dizendo, olha, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque ele é Deus. E mais uma vez, Paulo está aqui contradizendo o conceito grego de pleroma, como eu disse, um sistema de 30 éons, seres finitos revelados como emanações do absoluto que formam a chamada plenitude, o pleroma. Jesus é a plenitude da divindade. Os pré-gnosticistas pregavam essas emanações, esses seres, inclusive anjos como emanações do absoluto, e Paulo, contrariando todas essas pregações, ele está dizendo, e vocês estão errados, porque somente em Jesus habita corporalmente toda, não há compartilhamento de plenitude plena, a plenitude de toda a divindade está nele, corporalmente, afirmando o aspecto físico, pessoal de Jesus como Filho de Deus na terra. Deus existe e se revelou. Jesus é a plenitude da divindade, não as divindades pagãs representadas por crenças animistas e por relíquias religiosas, que muitas vezes são consideradas divinas diante dos nossos olhos. Muitos falam com essas relíquias, oram a elas, fazem petições, choram, fazem promessas, como se essas relíquias feitas pelas mãos dos homens fossem precisas representações de divindades. E Paulo, contrariando todos esses pensamentos, está dizendo, vocês estão enganados, vocês precisam olhar para Jesus Cristo, porque somente nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Somente nele. Deus existe e se revelou em Cristo somente, portanto, ele é divino no sentido absoluto, pleno e perfeito, a revelação da verdade e da realidade da própria vida em toda a sua origem, propósito, significado e destino. Jesus é a revelação de todas essas coisas que o homem instintivamente, desde o seu nascimento, vive buscando entender. Qual é a sua origem, qual é a sua finalidade, e a resposta está na pessoa de Jesus Cristo. Toda razão a parte dele faz com que o homem viva desesperadamente insatisfeito em toda a sua vida. Ele busca em vários caminhos a paz para o seu coração, mas ele não vai encontrar essa paz, essa satisfação, essa tranquilidade, essa segurança, se ele não crer em Jesus Cristo e depositar nele toda a sua confiança. Porque somente Jesus é a absoluta revelação de Deus entre nós. Não há substituto para Cristo na razão da existência humana, nem para a sua satisfação. Quando iludidos por filosofias humanistas, somos enganados, induzidos ao erro por gurus falaciosos, que vendem absurdamente nas livrarias suas filosofias arquitetadas e estruturadas, e ao mesmo tempo, no meio de tanta erudição e conhecimento, alheias da verdade de Jesus Cristo, alheias da autoridade do Evangelho para o estabelecimento de fé e de conduta cristã. Paulo argumentou que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ora, se por ele todas as coisas foram criadas, então todas as respostas sobre a verdade, a realidade e a vida estão reservadas nele, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, verso 3, pois nele, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, e não no mundo que ele fez. Nós não vamos encontrar essas respostas na criação, nós vamos encontrar essa resposta no Criador. Ele é a fonte de compreensão do homem e do mundo, não o contrário como os hereges pregavam, e como os humanistas e apóstatas ensinam hoje. Podemos contemplar o mundo e aprender algumas coisas sobre Deus. Paulo diz isso no capítulo 1 de Romanos, versos 19 e verso 20. Deus
revela os seus atributos invisíveis, através das coisas que foram criadas, diz o apóstolo Paulo. Mas nós não obtemos, pela contemplação da natureza, o conhecimento suficiente para a nossa salvação. Você não pode olhar para uma árvore, quer dizer, você pode olhar para uma árvore e contemplar a beleza, você pode contemplar a criatividade, você pode contemplar o poder, você pode contemplar a riqueza, na riqueza de detalhes, a sabedoria de Deus numa árvore. Mas você, olhando para uma árvore, você não é convencido de que você é pecador e que a sua salvação está em Jesus Cristo, que Ele veio ao mundo porque nós não podíamos ir até Ele, que estávamos escravizados pelo pecado eternamente, mas Ele veio substituindo o nosso lugar diante de Deus, assumindo toda a condenação que nos era justa, morrendo naquela cruz, tendo sido sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus, de onde há de julgar vivos, de vir para julgar vivos e mortos. Você não tem informação como esta e você não pode ser convencido dessas verdades olhando para uma árvore. Então, não adianta um homem buscar na criação, sejam naquilo que é visível, naquilo que não é visível, naquilo que é trono, que ocupa tronos, em soberanias, em principados, em potestades, em anjos, em disciplinas religiosas. Você não vai encontrar estas respostas em nada na criação, apenas naquele por meio do qual todas as coisas vieram à existência, e o seu nome é Jesus Cristo. Segundo argumento de Paulo está aqui ainda no verso 10, na parte A, sobre as razões porque nós devemos ter cuidado com as filosofias e vãs sutilezas. É porque em Cristo se encontra a satisfação humana. Ele disse também, veja, é um outro argumento, nele estáis aperfeiçoados. Paulo afirma que os crentes encontram sua finalidade de satisfação somente em Cristo. O verbo aperfeiçoar aqui na língua grega, plerô, significa completar, encher. Ele usa a palavra aperfeiçoar, mas a raiz que Paulo está usando é a mesma para plenitude que ele usou anteriormente. Encher, preencher, completar. Quando o crente confia em Cristo, é justificado pelos seus pecados, redimidos e completados com a verdadeira sabedoria, que nós estaremos estudando aqui do capítulo 3, verso 1 ao verso 4, e também uma nova natureza, que Paulo vai abordar do verso 5 do capítulo 3 até o final, quase no final, capítulo 4, verso 6. Então, uma vez redimidos por Jesus Cristo, nós herdamos da parte de Deus a verdadeira sabedoria. E nós também herdamos da parte de Deus uma nova natureza. E assim somos preenchidos, completados, ou como ele diz, segundo o tradutor, aperfeiçoados em Cristo. Aperfeiçoados em Cristo. O terceiro argumento dele está no final do verso 10, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O que Paulo está argumentando? Que Jesus é o único mediador. É o único mediador. Cristo é a cabeça de todo o principado e potestade, ou seja, nenhuma norma religiosa, que nós vamos abordar no próximo estudo, disciplinar, nenhuma autoridade ou poder, humano ou espiritual, se interpõe entre Deus e o homem. Nenhum. Seja espiritual, seja humano, ninguém se interpõe entre Deus e o seu povo, que somos nós, a criação. O único meio do homem se aproximar de Deus é pela fé em Cristo. Não há outro meio para sermos apresentados e nos tornar aceitáveis a Ele. Porquanto, disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 a 6, porquanto há um só Deus e um só mediador, o Pai e o Filho. E o Filho é o único mediador entre Deus e os homens. O Messias, que ele chama de Cristo, Jesus, homem encarnado, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é um tempo oportuno. Há um só mediador entre Deus e nós, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos interceder diante de Deus e nos tornar aceitáveis na presença do Senhor. Penúltima parte aqui do nosso texto, Paulo vai agora mostrar como nós somos preenchidos, como nós somos satisfeitos, como nós somos
aperfeiçoados na pessoa de Jesus. Ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 11 e verso 12. Os últimos versos, versos 11 até a parte final, verso 15, são uma expansão das 3 razões apresentadas no verso 9 e verso 10, e descrevem como os crentes encontram sua plenitude ou sua perfeição em Cristo Jesus. Primeiro, são transformados por circuncisão espiritual. É assim que nós encontramos a nossa satisfação na pessoa de Jesus, e somos aperfeiçoados nele por uma circuncisão espiritual. Ao que se relaciona a circuncisão de Cristo, senão a circuncisão física. Paulo está resgatando uma tradição antiga, da antiga aliança. No Antigo Testamento, a circuncisão servia como um sinal externo de uma aliança entre Deus e o seu povo. Os homens adultos, eles eram circuncidados, e no ato da circuncisão, eles assumiam publicamente um compromisso de viverem separados para o Senhor. Hoje, o que nós fazemos com o batismo, completamente separados para o Senhor, por toda a sua vida, sob bênçãos, se obedecessem, ou sob maldições, se desobedecessem. Aqueles que eram circuncidados estavam debaixo de bênçãos e maldições a partir da conduta que eles assumiam. Se eles obedecessem, eram abençoados, mas se eles não obedecessem, estavam fadados a viverem dias infelizes na face da terra. Ao que tudo indica, Paulo fez um jogo de palavras entre a circuncisão física e a circuncisão de Cristo, para explicar como o crente é separado eterna e eficazmente. Por causa de nossa desobediência, Cristo foi morto, ele foi cortado de entre os vivos. No batismo, o crente se identifica com a morte de Cristo e é justificado. O batismo, ele cumpre 2 propósitos. Primeiro, nos identificar com Cristo na sua morte. Segundo, nos identificar com Cristo na sua ressurreição. Porque no ato do batismo, publicamente, é confirmado que nele há a vida eterna, herdada pelos méritos de Jesus. Veja o que Paulo diz aqui no verso 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele. Está falando da morte com Cristo, no batismo, no qual, ou seja, no batismo, igualmente, fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que ele exercitou em Cristo para nos ressuscitar espiritualmente e nos conceder a vida eterna. Paulo usa a experiência da circuncisão física, que ele chama de despojamento do corpo da carne, para aplicar aqui um significado espiritual. Ele se refere à morte para o mundo e à completa separação para Deus. Vocês em Cristo foram circuncidados, mas não por mãos no despojamento da carne. Vocês foram cortados, separados completamente para viverem para Deus. Assim, os que são justificados pela morte de Cristo, que ele chama de circuncisão de Cristo, são com ele reavivados para Deus, a fim de viverem eternamente na sua presença. E é isto que ele vai tratar de uma maneira mais detalhada nos versos seguintes. Os últimos textos aqui, verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Segunda explicação que Paulo dá para o fato de sermos aperfeiçoados em Cristo, como que o crente herda tão grande bênção de ser satisfeito, completado, aperfeiçoado em Cristo. Segunda explicação, segundo argumento que ele usa, é que são reavivados pela morte expiatória de Cristo. A causa do perdão que Cristo garantiu, por causa do perdão que Cristo garantiu aqui na cruz, é o que ele diz nos versos 13 até o verso 14, seu segundo argumento. Perdão que ele nos garantiu na cruz. A certidão de dívida
que Paulo lista aqui, que Paulo fala aqui, era uma lista que os romanos faziam a todos que eram levados para a morte na cruz no sistema romano. Então eles faziam uma lista de todas as ordenanças e as transgressões daquele indivíduo, como uma satisfação pública daquela morte tão horrenda, tão terrível, na qual era submetida todos os transgressores. Então eles faziam uma lista de todas as transgressões, né? E essa lista é a lista que Paulo faz menção aqui nesta passagem. Por analogia, ele diz que este certificado de dívida foi transferido do crente para a pessoa de Cristo. E Cristo, ele cancelou. Uma outra tradução que poderia ser apagou, ou como ele vai dizer mais adiante, removeu inteiramente, permitindo assim que Deus estendesse perdão sobre nós. Nós acumulamos uma dívida eterna, uma dívida que não poderíamos pagar, mas essa dívida foi transferida, essas transgressões, diante das ordenanças ou do preceito da lei de Deus, essas transgressões, a culpa dessas transgressões foi transferida para Jesus Cristo. E Ele satisfez a justiça de Deus no nosso lugar, por isso Deus nos declarou justos. Se hoje somos perdoados pelos nossos pecados, isso se deve ao fato de Jesus ter satisfeito a justiça de Deus em nosso lugar. E fomos justificados pela graça, mediante a fé, na pessoa de Jesus Cristo. Deus perdoa os pecados daqueles que estavam espiritualmente mortos, que Ele diz aí, pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne. Quem não era circuncidado era aquele que não fazia parte do povo da aliança, era um povo alheio ao povo de Deus. O modo de se inserir no povo da aliança e herdar as bênçãos de Deus era através da circuncisão e andar segundo os preceitos do Senhor. Paulo está dizendo, vocês estavam mortos pelas suas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Deus perdoa os pecados daqueles que estavam espiritualmente mortos, mas que tiveram sua dívida de natureza espiritual paga completamente por Jesus. O perdão dos pecados, necessário para se tornar espiritualmente vivo, é o resultado da cruz. Assim, a salvação deu vida onde a morte e a morte eterna estava presente. Estávamos eternamente mortos e condenados, e hoje somos livres do poder do pecado. Estamos na presença do Senhor, peregrinando uma jornada de santificação progressiva, cujo destino final nós já sabemos. Quando Cristo vier, seremos semelhantes a Ele. Nosso corpo será transformado e esse processo de santificação, que é uma perspectiva da nossa salvação final, será completada e nós, crentes em Cristo, teremos a nossa satisfação plenamente atendida na pessoa e nas promessas do Senhor. Por fim, Paulo diz no verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a segunda causa, a causa da vitória que Cristo proclamou naquela cruz. Ele proclamou a sua vitória naquela cruz. No verso 11, Paulo usou a palavra despojar como substantivo, isso está no verso 11, para se referir à circuncisão física em si. Aqui, no entanto, Paulo usou a palavra como um verbo, para se referir ao ato de Jesus, ao expor ao desprezo os seus inimigos, por terem sido frustrados todos os seus desígnios malignos contra o plano da minha e da sua salvação. Todo o reino, o império das trevas, estava organizado para tentar impedir a execução do plano da redenção, conforme lemos lá no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Ele tentou impedir de todas as formas, mas todos os desígnios dos nossos inimigos foram frustrados por Cristo Jesus naquela cruz. Ali onde Jesus triunfou sobre eles, e não apenas isto, os expôs ao desprezo, ao vexame, à vergonha. O despojar aqui é despir, significa despir, tirar a roupa de uma pessoa,
pessoa sai correndo, desesperada, morrendo de vergonha, exposta à vergonha. Foi assim, analogicamente, que Jesus fez com os principados e potestades naquela cruz. Ele expôs os principados e potestades a uma vergonha pública, diante dos anjos do Senhor, diante do Pai, diante da igreja que é o seu povo, diante de todos os elementos da criação. Principados e potestades foram expostos num estado de profunda humilhação, porque Jesus triunfou na cruz, nos concedendo tão grande salvação, tão grande salvação. Deus em Cristo, no qual temos a redenção, nos separou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ao cumprir as exigências da lei, que ele chama aqui de ordenanças, no lugar do crente, Cristo, que possui suprema autoridade, o libertou das autoridades e dos poderes das trevas, triunfando sobre eles naquela cruz. Para terminarmos, vamos fazer um breve resumo de todo esse estudo, que hoje, diferente dos outros, foi um pouco mais extenso, já passamos do nosso horário, né? Resumindo aqui para facilitar o nosso entendimento sobre tudo que nós analisamos aqui na Palavra de Deus. Paulo começa no verso 8 do capítulo 2, fazendo uma advertência com essas palavras: cuidado que ninguém vos venha enredar. Que cuidados são esses que Paulo está se referindo? Tradições dos homens e rudimentos do mundo. Mais adiante, no verso 9 ao verso 10, a pergunta que nós precisamos encontrar resposta está aqui: como se cuidar? Discernindo a verdadeira doutrina de Cristo. Ele é plenamente divino, verso 9, nele se encontra a satisfação humana, verso 10, parte A, e ele é o único mediador, parte B, do verso 10. A outra e última questão: como os crentes são aperfeiçoados? Ele vai tratar isso nos versos 11 ao verso 15. São transformados por circuncisão espiritual, versos 11 ao verso 12, são reavivados pela morte expiatória de Cristo. Como? Por causa do perdão que Cristo garantiu na cruz, versos 13 a 14, e por causa da sua vitória na cruz, onde ele proclamou a sua vitória diante de potestades e de principados. Que doutrina maravilhosa! Que Deus, na sua graça, nos abençoe e nos dê forças para resistirmos às filosofias anticristãs no mundo no qual todos nós vivemos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra e rogo ao Senhor que deposite estas verdades no nosso coração, equipando-nos para neste mundo resistirmos às falácias, às sutilezas, ó Deus, do engano, a fim de permanecermos, ó Deus, fiéis no caminho que o Senhor nos chamou para percorrer. Guarda, Senhor, a nossa vida de todo mal e dá-nos, ó Deus, cada vez mais sede da Tua Palavra. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.